Fala pessoal, Fábio Augusto, e com um grande prazer e orgulho, talvez essa aula se divida em duas partes e vai ser a nossa última aula de CSS básico, pessoal. Eu tentei passar para vocês nessas aulas de CSS toda a parte de estruturação, os conceitos, como que se trabalha com as ferramentas mais promissoras do CSS, que não deixaram de serem utilizadas mesmo com a atualização do CSS 3. Tentei ensinar para vocês com todos os padrões do W3C, inclusive nossas aulas foram projetadas no formato do W3C para vocês, tá? Não tentei forçar uma criação de um website ou uma criação de desenvolvimento, alguma coisa forçada para que vocês aprendam na marra, não. Tentei explicar cada conteúdo, cada tag do CSS, para que vocês mesmos possam desenvolvê-las para frente e modelar essas tags da maneira que for o projeto de vocês, da maneira que for o desenvolvimento do site de vocês. E com isso, espero estar ajudando bastante pessoas que queiram desenvolver o próprio site, o próprio portal, sistema de notícia, landing page e etc, pessoal. Hoje, talvez, como eu falei no início, possa ser dividido em duas partes, mas hoje nós vou falar sobre estruturação de projeto, pessoal. O que é estruturação de projeto? Nada mais é do que o esqueleto do projeto, onde o projeto vai se firmar. Cor, logo, menu, como vai ser o menu, qual animação vai ter o menu. Isso daí é depois que você vai fazer. Nós temos que fazer uma estrutura toda em HTML e CSS, como se fosse o aço da construção. E eu vou estar mostrando para vocês as técnicas aplicadas hoje para fazer isso, as mais avançadas hoje para fazer isso. É óbvio que hoje nós utilizamos bot CSS, ou então OO-CSS, que é o CSS orientado a objeto, que eu vou fazer um curso específico só para isso, para que vocês possam criar os seus próprios OO-CSS, para que vocês não fiquem à mercê do Bootstrap, etc e tal, que vocês tenham uma ferramenta que vocês desenvolveram, que vocês possam aplicar o reuso dela. Tá, pessoal? E melhorá-la constantemente até chegar a um formato que você não precisa mais melhorar e você tem todas as ferramentas na mão praticamente pré-prontas. E foi você que desenvolveu e não foi uma empresa. Olha só que maravilha. Então, pessoal, a estrutura nada mais é do que o aço de onde vai ficar armazenadas as informações do site, tá? Então eu vou começar criando umas divs aqui, ok? Então vamos lá. Sempre, todo o método que eu utilizar nessa videoaula é um método utilizado por programadores para programadores. O método de estruturação, pessoal, ele tem que ser comentado, ele tem que ser organizado, tem que ser indentado e tem que ser bem estruturado para que você, quando for fazer uma manutenção ou um outro programador fazer uma manutenção, vê que você fez um bom trabalho e vê que você é um bom programador. Tá, pessoal? Então tudo que nós fizemos aqui é dentro da maneira correta que você tem que fazer dentro de uma empresa, dentro de uma entrevista de emprego, dentro de um teste de emprego e etc e tal, ok, pessoal? Então vamos lá. Bom, eu vou criar uma coisinha simples aqui, tá? Eu só vou criar umas divs aqui e você vai ver que com o desenvolvimento de CSS fica tudo muito fácil. Então primeiro vamos criar o banner. Então banner, ok? Ctrl F1 para comentar o código. Aí eu vou criar aqui uma div, uma classe que eu vou chamar de banner. Vou fechar essa div, vou dar um enter. Ok, pessoal, temos uma div criada. Para economizar o tempo, eu vou copiar desde do comentário, vou dar mais um enter, vou colar. Vou dar um enter, outro enter, colar, deixando sempre um espaço. E vou colar e vou colar novamente. Bom, aqui dentro do segundo comentário eu vou escrever menu, onde vai ficar o nosso menu. Dentro do segundo comentário eu vou escrever lateral esquerda, ok? Dentro do terceiro comentário, lateral direita. Do próximo eu vou colocar rede social, onde vai ficar nossa rede social. Vou dar 2 enter aqui, vou dar um colar. E aqui dentro eu vou colocar rodapé. Rodapé. Beleza. Dentro aqui nós vamos então, cada uma div dessa está atrelada a uma classe. Eu já estou criando as classes para a gente poder atacar no CSS. Pessoal, que hoje é a maneira correta de você utilizar CSS? Para ser tudo que for em CSS você cria classes e tudo que for para jQuery você cria IDs. Porque você sabe que tudo dentro do teu projeto que for classe é CSS. E
tudo dentro do teu projeto que for ID é jQuery, ok, pessoal? Então vamos manter essa metodologia. Aqui na classe menu, então eu vou atacar essa div com essa classe menu. Aqui na lateral eu vou colocar lateral underline e. Nunca coloque traço, eu não gosto de traço. Tem pessoas que não é errado, pessoal, não é que nunca coloque, mas assim, a melhor metodologia é o underline, tá? Apesar que muitos programas não é traço, mas fica a critério de cada um. O CSS aceita os dois, ok? Bom, aqui eu estou colocando em português, tá? Tem pessoas que colocam aqui header, content, não é o content porque ele só vai estar pegando o banner. Content poderia ser uma outra div aqui que englobasse tudo. Aqui eu coloquei menu, tu coloca uma palavra em inglês, aí coloca left aqui, right. Pessoal, eu acho assim, apesar de nós termos que entender o inglês pelo fato da programação ser da língua inglesa, tá? Que é a língua mais falada do mundo, né? Onde você pode se comunicar universalmente, mas as classes que você trabalha, onde você vai ter que fazer manutenção, que não se estrutura, eu acho que não tem a necessidade de ser inglês, você pode colocar no seu português para ficar um melhor entendimento e que para você consiga colocar um nome nela que você saiba o que é, que você possa ir lá no CSS direto nela e poder fazer a modificação, ok? Então eu gosto de sempre utilizar essas nomenclaturas. Então eu vou colocar lateral underline direita de. Aqui eu vou colocar social. Aqui eu vou colocar rodapé. Opa, escrevi errado. Rodapé. Beleza, pessoal. Bom, então aqui no nosso CSS, ou aqui no nosso HTML, nós criamos todas as divs, ok? Que nós vamos precisar. Lembrando, pessoal, que eu estou ensinando para vocês o CSS antigo, o CSS básico, tá? Hoje, nós não utilizamos mais div, a não ser que seja uma estrutura dentro de um aside, ou dentro de um article, e de uma session, entendeu? Ou do nav. Então, só dentro dessas tags nós vamos utilizar div, nunca fora dessas tags, tá? Porque hoje o que engloba em semântica, como eu já expliquei naquele nosso vídeo da ferramenta Outline, que eu vou deixar na descrição do vídeo aí para que vocês possam ver lá o que eu falo sobre semântica, né, dentro do HTML5, e que é muito importante. Então, não se utiliza mais assim. Isso aqui foi a div, a tag div se utiliza dessa maneira que nós estamos fazendo, mas nós não fazemos mais site hoje dessa maneira, né? Em HTML5 a estrutura já é diferente. Existe uma estrutura própria para que isso seja feito, tá? Então aqui eu estou utilizando o div porque vocês sabem que nosso curso de CSS eu ainda não estou englobando HTML5. Eu ainda vou fazer um curso pronto para HTML5 para a gente poder ver todas as tags da maneira correta. Bom, então aqui no nosso CSS, pessoal, eu não tenho nada. A única coisa que eu tenho aqui, ó, é um asterisco, uma uma margem 0 e um padding 0 que eu estou setando de todo o documento, margem 0 e padding 0, ok? Então, como é a maneira de se trabalhar, pessoal, em CSS? Simples, pessoal. A gente vem aqui, ó, e coloca assim. No CSS existem 3, até mais tipos de estruturas, né? Então nós temos estrutura, nós temos as helpers, nós temos os estilos, nós temos os botões, nós temos os formulários e assim sucessivamente. Efeitos. Então você pode tudo diferenciar para deixar um CSS organizado. Então eu vou colocar aqui estrutura, ok? Ctrl F1 para criar a documentação. Eu vou atacar primeiro a banner, ok? Abri e fechei. Como eu só vou estruturar, então eu vou colocar cores diferenciadas, ok? Para que vocês entendam. Então vamos lá, background color, tá? Sempre especificando o color. Eu já separei umas cores aqui numa tabela que depois eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer essa separação de cores. Widget, eu quero 100%. Já vou também dar uma pincelada aí em design responsivo, tá? Que é sobre porcentagens e tal, para que vocês entendam. A altura eu vou deixar fixa, 150 pixels, porém o widget ele é em porcentagem, então ele já se torna responsivo. Então eu vou dar o menu aqui, vamos atacar o menu, abriu e fechou, vou dar um background aqui, ó, color, color, e eu também vou utilizar aqui o 000
vou dar um width também de 100%, vai pegar a tela toda. E eu quero um edit fixo, que é a altura de 45 pixels. Ok? Vou dar um F5 aqui, vou salvar e vou dar um F5 para atualizar nosso projeto. Olha só como já está ficando. Ok? Aqui seria o banner, tá? E aqui seria o menu. Não vou fazer o banner e também não vou colocar as tags do menu, que é uma aula de estruturação e a nossa última aula de CSS comum. Então já parto na próxima videoaula para... Eu queria até que vocês decidissem se vocês querem lógica de programação, HTML5 ou CSS. Tá? Vocês deixem aí no comentário o que vocês acham melhor. Apesar que nós temos também um sitezinho para fazer. Acho que eu vou fazer primeiro o sitezinho nessa estrutura antiga e depois nós vamos partir para esses cursos. Mas já deixa aí nos comentários qual é o curso que vocês querem depois que eu criar o site junto com vocês. Tá ok, pessoal? Então coloquem aí se vocês querem lógica de programação, ok? Lógica de programação para web, tá? Apesar de lógica de programação ela servir para tudo, mas existe uma lógica de programação, alguns formatos, algumas orientações que vocês têm que seguir para a web, tá, pessoal? Então, lógica de programação, HTML5 ou CSS, pessoal. Botem nos comentários para a gente decidir, ok? Aí eu vou criar aqui a lateral, primeiro esquerda. Vou abrir e fechar. Vou colocar aqui um background color de 00. Não, jogo da velha, 00. C. São 4 C. É isso mesmo. Ponto e vírgula. Aqui tem um lancezinho, pessoal. Nós sabemos que a nossa tela tem 100%, certo? Então, se eu vou colocar uma lateral, né, uma lateral esquerda, uma lateral direita, uma do lado da outra, então eu tenho que dividir 100%, né, já junto com as margens. É um cálculo matemático que nós temos que fazer, junto com as margens, ok? Para que isso possa ficar alinhado no nosso website. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui um widget. Essa lateral vai ter 37%, ok? Aí, eu vou criar uma margem para dar um espaçamento. Uma margem 0, cima e baixo. Então, não vai ter margem nem em cima e nem embaixo, ok? E vou dar 3% esquerda e direita. Então, a esquerda vai ter 3% de margem e a direita vai ter 3% de margem, ok? Ponto e vírgula. Eu vou dar um float, que ele vai flutuar a esquerda, que é a left, por isso que nossa lateral é a lateral esquerda, ok? E eu vou jogar aqui um edit fixo de 400 pixels, ok? 400 pixels, só para a gente visualizar ele, ok? Vou dar um F5 para atualizar, salvar, F5 para atualizar, olha lá. Vou colocar em tela cheia para que vocês vejam, olha aqui, ó, tá vendo? Ele então já me dá aqui, ó, essa porcentagem aqui, que é de, não, minta, não é 37% não, é 54%, 54%. Agora eu vou explicar essa matemática aqui, ó. Salvar, olha lá, 54%. Bom, se eu dei 3% aqui e dei 3% aqui, certo? Eu dei 3% aqui e 3% aqui. Então eu utilizei 6%. Com mais 54% dá 60%. Então 60% aqui, eu estou utilizando 60% aqui. E eu só tenho 40% para utilizar aqui, para que ele fique um do lado do outro. Então a minha outra div não vai poder passar de 40%, senão ela vai cair e vai quebrar, vai ficar aqui embaixo. É que normalmente a maioria dos programadores isso acontece, por isso que eles têm esse erro. Então você tem que fazer uma matemática correta. Então vamos lá. Ponto lateral direita, abriu e fechou. Eu vou botar um background color, ok? E eu vou criar aqui um 00. Não, CC 00 CC, ponto e vírgula. Eu vou criar aqui um width de 37%, ok? E eu vou criar aqui uma margem right, só a margem esquerda, de 3%. Então vamos lá. E eu também vou criar um float, também para flutuar, left, à esquerda. Opa, left. Ok. E um edit também, para que a gente possa visualizar, de 400 pixels. 400 pixels. Bom, pessoal, deixa eu explicar aqui o que eu fiz aqui. Vou salvar F5 para atualizar. Olha lá. Então, nós temos aqui, ó,
60% utilizado aqui e 30% utilizado aqui até o final. Então já ficou aqui, vocês começam a perceber que já tem uma cara de um site. Ok, pessoal? Então vamos lá, deixa eu explicar para vocês o que eu fiz aqui. Aqui eu dou uma margem top, left e right. Então eu estou utilizando 3% para a esquerda e 3% para a direita, certo? Então 3 mais 3 é 6, com mais 54, 60. Então aqui eu estou utilizando 60% do meu espaço do navegador, que é de 100. Aqui eu estou utilizando um widget de 37%, ok? E estou dando uma margem aqui de 3% apenas no right, apenas na esquerda. Aqui eu não estou dando margem. Aqui ele está colando, está batendo nesses 3% aqui, ó, que eu já tinha deixado. Ah, Fábio, eu estou achando que essa tua margem está muito pequena, eu quero um site mais centralizado. Então você vai fazer o seu cálculo, tá? Em porcentagem, e vai ver quantos por cento você vai ter no maior, quantos por cento você vai ter no menor. Lembrando que aqui é esquerda e direita deste, e aqui só é esquerda desse. Direita desse, desculpa. Direita deste aqui, tá? Do direito. Ok, pessoal? Então vamos continuar aqui. Então eu vou clicar aqui, ó. Ponto social, ok? Abriu e fechou, que é onde vai ficar aquele pluginzinho do Facebook, onde a pessoa pode clicar, aparece as fotos, né, as tags das pessoas, né, que já curtiram a página, etc e tal. Então vamos lá, pessoal. Eu vou aqui no social, eu quero um background color, vamos lá, é 006666, isso aí. E eu quero um widget de 94%. Aí muitas pessoas vão me perguntar, por que 94%? Vou já explicar. Aqui, ó. O margem 0 alto. Significa que vai centralizar no meio da página, ok? Eu vou querer um widget fixo aqui, mas depois que nós colarmos o plugin não vai precisar. De 150% só para a gente ver. E eu também quero uma margem top de 20 pixels para descolar do conteúdo aqui, tá? Salvar, F5 para atualizar. Olha lá, pessoal, olha onde foi parar a nossa mídia social. Atrás da lateral esquerda e da lateral direita. Por que ele foi parar lá atrás, pessoal? Quando você dá left em qualquer elemento, quer dizer, float, perdão. Quando você dá float em qualquer elemento, você pega esse elemento e joga ele para frente. Você pega ele e arrasta ele para frente. E tudo o que tiver embaixo dele, embaixo desse elemento, vai subir, porque ele foi puxado para frente, tá? Então tudo que está embaixo, que precisa bater lá em cima, precisa bater aqui para que ele fique, então ele é jogado para cima, porque ele está passando por trás. Entendeu, pessoal? Então como é que a gente faz para que esse elemento volte a ficar aqui no lugarzinho dele correto? Nós utilizamos um helper, que é o Clear Bold. Então vamos lá, eu vou dar um enter aqui, vou baixar aqui e vou criar aqui nossas helpers. Helper, Ctrl F1, e aqui eu vou criar ponto limpar, ok? Abriu e fechou. Eu vou dar o Clear Both. O que esse Clear Both faz? Ele cria uma linha invisível de 100%, tá? De 100% na sua tela. Não interessa se estiver dentro de uma div, se estiver fora de uma div, no navegador. Ele vai criar uma linha 100%, onde não vai deixar que nenhum elemento fique embaixo do outro, a partir daquele limpar. Então, olha só como funciona. Vou salvar aqui e vou entrar na nossa estrutura. Então, nós temos aqui, ó, lateral esquerda, lateral direita. Se eu pegar e jogar um limpar aqui, ele vai pegar a lateral direita e vai jogar aqui embaixo. Ele não vai deixar flotar. Ele não vai deixar fazer o float. Então, eu só quero flotar depois do lateral esquerdo e depois do lateral direito, aqui na mídia social. Então, em cima aqui, eu vou criar um div, div, classe, limpar. Apenas isso, pessoal. Eu só declaro ela. Salvar, F5 para atualizar. Olha lá. Já fez a limpeza, respeitando a margem de 20 pixels que eu dei em top e centralizando, que foi o margem alto 0. Centralizando, deixando já do mesmo tamanho. Percebeu, pessoal?
Simples, não? Pessoal, depois que vocês percebem que depois que vocês manipulam o CSS, depois que vocês conhecem a estrutura correta de se trabalhar, depois que você conhece as tags, depois que vocês estudam as tags do CSS, olha só o que você consegue fazer. Muito fácil, né, pessoal? Facinho, facinho, pessoal. Ó, rapidinho você praticamente fez toda a estrutura de um site. Agora é só você colocar os elementos e colocar o site no ar. Tá vendo só? Então não adianta eu tentar criar um curso para enganar vocês, que eu não vou conseguir, pessoal, como muita gente faz. Ah, não, vamos fazer um site do zero. Aí ele cria o site da cabeça dele e não te ensina as tags. Vocês têm que aprender as tags, pessoal. Por isso que eu digo, veja todos os meus cursos mais de uma vez, quantas vezes forem necessário, para que vocês entendam as tags do CSS. Não é para entender como que o cara fez o site, mas é para entender as tags, para você poder aplicar em todos os projetos que você tenha. Ok, pessoal? Então vamos voltar aqui, vou minimizar. Ok. E ok. Agora aqui no rodapé, vamos fazer o nosso rodapé. Então, ponto, rodapé. Abriu e fechou. Eu vou dar um background color preto, 000, ok? Eu vou dar aqui também um edit de 100%, eu quero que ele pegue tela toda, 100%, ok? Também vou dar um margem top de 20%, que é de 20 pixels, que é para ficar exatamente como ficou ali. Eu creio que só, apenas. Salvar, F5 para atualizar. Rodapé. Ah, sim, eu não dei o edit, desculpa. Um edit de 40 pixels. 40 pixels tá legal. Salvar, F5 para atualizar, olha lá. Já criamos aqui ó, o nosso rodapé. Tá vendo, pessoal? E ele está em 100%, ó, respeitando aqui as 20%, 20%. Olha lá, pessoal. Tá vendo? Tá aí um site pronto. Então você tem banner, que é muitos sites aí, RBTech, é um site assim, o RBTech. Ó, RBTech, tem outros sites que são tudo assim. Então vamos lá, banner. Aqui você pode colocar uma propaganda, ou um dizer do teu conteúdo, um menu. Aqui, a parte de notícia que pode estender o tamanho que você quiser. Aqui uma parte lateral que você pode colocar propaganda, login, etc e tal. Mas você pode estender aonde você quiser. Aqui é a sua mídia social, né, que é o do Facebook, você coloca 100% aqui, ou então divide aqui em 3 partes, coloca Facebook, YouTube, Google Chrome, Twitter. Divide em várias partes, vai ver muitos sites assim que divide em várias partes. E aqui você coloca o copyright. Vamos colocar o copyright aqui, você vê agora como trabalha nessa estrutura. Vamos voltar. Ok, pessoal? Então eu tenho aqui, ó, em estruturas. Banner, menu, lateral. Então quer dizer, eu só estou criando as estruturas. Ok, pessoal? E aqui, limpando. Então, nossa helper aqui, ó, nossa única help que nós vamos precisando no momento é limpar. Mas em projetos grandes, pessoal, que você tem que fazer estruturação de imagem e tal, as suas helpers tem muito mais, cara, muito mais. Vocês podem ter certeza que vocês vão utilizar 20, 30 vezes helpers aí. Ok, pessoal? Então vamos voltar aqui na nossa index. Então dentro aqui, ó, dentro da div, eu vou criar assim, ó. Eu vou criar um P, vou fechar esse P. Aqui eu vou colocar um e-comercial. Tá aqui, um e-comercial, ele vai me dar essas tags. Aí eu vou procurar aqui a do copyright. Tá aqui, ó, copy. E eu vou dar um traço, casa 2 site, que é a minha empresa. Ok? Vou dar mais um traço 2015. Então, todos os direitos reservados à casa dos sites, né? 2015. Vou dar um espaço. Vamos dar um enter, vou colocar aqui embaixo. Aqui eu vou criar um outro P. E vou colocar assim. Contato. Ok? Mais 5592, que é formato estrangeiro. E o telefone da empresa, que é 3018-5058. Ok, pessoal? Vou dar uma barra reta e vou colocar e-mail. Tem um tracinho aqui, 2 pontos, contato, contato, arroba casadosites.com. Salvar, F5 para atualizar. Olha lá, não dá para ver nada, porque a fonte está em branco. Ó. Olha só, percebam aqui, ó. Tá vendo, pessoal? A fonte tá em preto, desculpa, olha lá, não dá para vocês verem. Então vamos atacar isso aqui no CSS. Mas antes aqui na classe, eu vou criar uma classe chamada contato. Lembrando que, ó, percebam que eu tenho um P
um P sem classe. E eu tenho um outro P com a classe contato. Ok, pessoal? Então vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. Eu vou dar um ponto rodapé e vou atacar o primeiro P. Então eu vou dar aqui, ó, um color branco, FFF, dois pontos, ponto e vírgula, um font size. Vou dar uma font size de 1em, que é mais ou menos 16 pixels. Vou fazer o seguinte, vou dar um padding nele de 10 pixels para todos os lados e vou dar um float left, que é para ele ficar à esquerda. Ok? Beleza. Vou dar mais uns enter aqui para ficar fora do help e vou tirar esses 40 pixels aqui, ó. Salvar, F5 para atualizar. Olha só, é isso que eu queria mostrar para vocês. Perceba que eu não tenho mais o rodapé, ele sumiu. Por que que sumiu? Primeiro, porque eu tirei de dentro dele o edit, né? O edit que dava dando 40 pixels. Mas era para aparecer porque eu tenho conteúdo dentro dele, certo? O conteúdo dele é o que? É o copyright e os contatos lá. Porém, no copyright eu dei um left. Eu flutuei essa div. Então essa div está flutuando dentro de uma div fixa. Para que possa aparecer dentro dessa div, você tem que limpar por dentro dela. Então vamos lá. Então eu volto aqui a estrutura. Aqui dentro, ó, antes de fechar o rodapé, dentro do rodapé, eu dou uma div, classe, limpar. Então eu limpei ali fora para aparecer, agora eu estou limpando dentro. Então eu vou salvar, F5 para atualizar, olha lá, voltou já aparecendo. Então está lá, ó, a left, tá vendo? Eu vou até tirar esse traço, porque não tem traço. Salvar, F5. Olha lá, agora sim está certo. Caso de site 2015. Bom, agora nós temos o P, né, que está aqui, ó, com a classe contato. O que a gente vai fazer? Eu vou dar um ponto rodapé. Dentro da rodapé eu vou atacar ponto contato. Ok? Abriu e fechou. Eu só simplesmente vou copiar tudo que tem aqui na P. Ok? Ah, mas Fábio, já está branco. Já está em 1em. Não, tem que colocar tudinho. Por quê, pessoal? Porque aqui o NetBeans é muito legal. Ele já, dentro que está dentro da div, ele já expandiu. Mas dentro de alguns servidores não vai entender isso. Então você tem que fazer sempre da maneira correta, tá? E aqui no final, eu quero para o outro lado, eu vou colocar um right. Salvar. Vou aumentar aqui 100%. F5 para atualizar. Olha lá, pessoal. Então nós temos aqui o copyright da empresa e aqui nós temos o contato da empresa. Aqui você iria fazer banner, etc e tal. Aí como é que a gente deu essa pincelada em design responsivo, pessoal? Ah, Fábio, você disse que ia dar uma pincelada em design responsivo. Perceba que nossas estruturas de widget, nossas estruturas de largura, tá? Elas estão em porcentagem, todas elas. Nenhuma delas está fixa em pixels, em centímetros, em nada, em pontos, nada. Elas estão em porcentagem. Então, quando você coloca em porcentagem tanto as margens dela quanto o tamanho delas em largura, ela fica responsiva. Olha aqui, pessoal. O que diz o Antomar Code na web única é isso. Que nós temos que fazer um site responsivo para todos os navegadores, porque a web é única. Então, olha lá. Ó. Não interessa o dispositivo que eu entro, pessoal. Olha aqui, ó. Vou fazer novamente, ó. O teu site, com a estrutura do teu site sempre vai ser a mesma. Eu não sei o conteúdo. Aí o conteúdo você tem que fazer o conteúdo responsivo também. Mas olha aqui, ó. A estrutura do seu site, ó, está responsiva. Aqui sempre vai ser 3%, aqui sempre vai ser 54%, aqui sempre vai ser 3%, aqui sempre vai ser 37% e assim sucessivamente. Aqui sempre vai ser 94%. Ok, pessoal? Então, já está pré-responsivo isso aqui. Ó. A estrutura está responsiva. Ok, pessoal? Pessoal, peço que vocês comentem aí, por favor. Tá? Deixem um like, compartilhem nas redes sociais, se inscrevam no canal. Isso dá um fortalecimento muito grande para mim e para o canal, pessoal. Preciso do feedback de vocês.
estou pedindo ajuda de vocês, preciso do feedback, preciso que vocês compartilhem esse curso para a maioria das pessoas. Não adianta, não, eu não vou compartilhar porque eu não vou criar concorrência, já que você está com a intenção de abrir uma empresa de desenvolvimento. Cara, eu tenho vários concorrentes de desenvolvimento, cara, mas o que vai te diferenciar é o fato de você saber programar, como você saber programar e o que você estudou, cara, sabe? Photoshop, CorelDRAW, estudem Photoshop, estudem CorelDRAW, isso é muito bom para desenvolvedor web. Estudem programação a fundo, não se acomodem em WordPress, em Joomla, em Bootstrap, não façam isso, pessoal. Você tem que conhecer a estrutura, você tem que conhecer os dados, você tem que conhecer como se faz, tudo na íntegra, dentro da estrutura, tá, pessoal? Então, estude, ok? Compartilhe, por favor. Dê o seu like aí se você gostou, dê o dislike se você não gostou. Até se você der o dislike, você me ajuda, porque é uma coisa que eu posso melhorar futuramente. Ok, pessoal? Então nós vamos ficando por aí e fui.